Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que no livro dos Salmos nós temos uma oportunidade de aprofundar, ampliar, intensificar o nosso relacionamento com Deus. Porque o livro dos Salmos, que é o livro mais extenso da Bíblia, conta com 150 poesias que expressam orações, lamentações, experiências de vida que vários filhos de Deus passaram, enfrentaram e foram desafiados e venceram e deixaram os seus registros em formas de adoração a Deus, compondo esses salmos que estão escritos na Bíblia. O livro de Salmos, ele traz orientações para sermos bem-sucedidos. Ele traz a fé, a confiança em Deus em todos os momentos da vida. Em momentos em que você se sente solitário, os salmistas mostraram que a confiança em Deus, a honra dada a Deus pela oração, pelo louvor, pela busca a Ele, trouxeram alívio, alegria, confiança, fundamento, alicerce para que eles pudessem vencer todos os desafios que passaram. Quando você abre o livro de Salmos, o Salmo de número 1 já começa falando sobre como ser bem-sucedido. E ele fala que bem-aventurado, que quer dizer feliz, que também pode significar bem-sucedido. Bem-sucedido será aquele que não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores. Se você não andar com os que praticam o mal, não parar, não se deter no caminho dos pecadores. Pecadores são os que erram. A palavra pecado significa errar o objetivo. Então as pessoas que erram o objetivo de seguir por um propósito na vida, se você não parar no caminho dessas pessoas e você não sentar na roda dos escarnecedores, quem são os escarnecedores? Os que vivem falando da vida dos outros, jogando conversa fora, vivendo sem nenhum plano, sem nenhuma estratégia. Se você fizer isso, você já está à frente de muitas pessoas. O Salmo de número 1 fala isso. E o Salmo de número 1 ainda acrescenta: se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se sentar na roda dos escarnecedores, mas antes disso, tiver o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite, será comparado como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e cujas folhas não secam. Folhas que não secam, fala que você terá esperança, fé, paciência, amor, compaixão, fidelidade, amizade, e que dá o seu fruto na estação própria, fala que na infância, na adolescência, na idade adulta, sendo jovem ou na velhice, saberá tomar a decisão correta, porque está sendo dirigido pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus traz o caminho certo, o caminho correto, o caminho que vai levar para o sucesso. E o Salmo de número 1 termina dizendo que os ímpios não são assim, não são bem-sucedidos.
mas eles são como a moinha que o vento espalha. São como a palha que é espalhada pelo vento, sem nenhum rumo, sem nenhuma direção. Então, o livro de Salmos ele tem uma orientação já no começo dele. E ele termina com o Salmo 150 dizendo: Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai ao Senhor, todos os habitantes da terra, louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele é o livro de Salmos é como se fosse um manual em que ele começa dizendo: você quer ser bem-sucedido? Então, não ande no conselho dos ímpios, não pare no caminho dos pecadores, não jogue conversa fora na roda dos escarnecedores, mas leia a palavra de Deus e medite nela de dia e de noite, porque você vai aprender a cada dia o que você precisa para tomar as decisões corretas e ser bem-sucedido. Se você for um ímpio, você vai ser como a palha que é espalhada pelo vento, vai viver essa vida sem rumo, sem direção, sendo carregado, levado ao vento. Não faça isso, mas siga por esse caminho. E aí os salmos vão avançando, vão nos ensinando como vencer cada circunstância, por pior que seja. No Salmo de número 3, vai dizer: como se têm multiplicado os meus inimigos e os que buscam o meu mal. Mas eu deitei e eu dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, o Salmo de número 3 começa mostrando para nós que se estivermos sendo perseguidos por inimigos, Deus dará conta deles. E nós poderemos descansar e ficar em paz, sem preocupação, porque quando confiamos em Deus, Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, como está escrito no Salmo 46. No Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se eu tenho a Deus como meu socorro bem presente na hora da angústia, então eu não preciso ficar preocupado, porque a minha confiança nele me dá a certeza de que a situação já está resolvida e que os meus inimigos não conseguirão me destruir ou causar mal algum a mim. Se eles estiverem chegando perto, o Salmo 27 fala no versículo 5 que no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Ele me protegerá no oculto do seu tabernáculo. Ele me colocará sobre uma rocha. No Salmo 42 está escrito: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O Salmo 42 fala de uma situação em que o salmista se pega angustiado, abatido, e ele faz uma pergunta para si mesmo: por que ficar assim, se eu tenho a Deus? E quando nós lemos esses salmos, nós podemos aplicá-los em nossa vida e pensar: por que eu estou assim, se eu tenho a Deus? Se há falta de alguma coisa, o Salmo 23 lembra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu realmente confio nele, então eu declaro isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu vivo isso e eu digo: o Senhor está comigo na doença. E se for o tempo dele me levar, eu irei em paz, com confiança de que estarei para sempre com ele na eternidade, porque se eu estou com ele, eu não tenho medo da morte. Eu sei que estou com ele. Então o livro de Salmos ele traz uma oportunidade para dedicarmos 150 dias buscando a Deus, aprofundando o relacionamento com ele,
Em cada salmo, nós aprendemos novas lições para a vida e ganhamos confiança em Deus. Lendo os salmos e meditando todos eles, nós vamos ampliando e aprofundando, intensificando o nosso relacionamento com Deus, e são 150 dias que podemos andar com Ele. Se colocamos como objetivo no ano de ler o livro de Salmos 2 vezes, já cobrimos 300 dias de relacionamento com Deus. Por isso o livro de Salmos ele é um livro que é educativo. Ele começa falando como ser bem-sucedido e ele termina no Salmo 150 dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. E no meio do livro dos Salmos, ele vai trazendo várias informações para vencermos várias circunstâncias da vida. Quando estamos sendo castigados por Deus, ao invés de murmurar e reclamar, nós aprendemos no livro dos Salmos, lendo o Salmo 44 e o Salmo 74, que Deus nos castiga porque Ele quer o nosso bem. No Salmo 44, que foi escrito pelos filhos de Corá, eles dizem que estão passando pelo castigo, mas eles entendem que o Senhor está permitindo o castigo para que eles se arrependam e voltem a seguir ao Senhor. No Salmo 74, que é um salmo de Asaf, também existe o registro de que o povo de Israel estava sendo castigado, mas também existe a menção de que o castigo serve para o arrependimento. No Salmo 51, nós lemos que Davi confessou que cometeu um adultério e um homicídio. E nesse Salmo 51 ele fala: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Ele pede para Deus livrá-lo de voltar a cometer pecados graves. E ele ainda fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração reto, um espírito reto. Ele pede para Deus, reconhecendo que ele é pecador, que ele depende da ajuda de Deus para criar nele um espírito reto. Talvez você está ouvindo essa mensagem e pensando: eu não consigo vencer um vício, eu não consigo vencer a pornografia. De repente você está preso, acorrentado nisso e pensando: eu não consigo vencer isso. Mas Davi cometeu um adultério e um homicídio e ele pediu perdão a Deus e ele fez uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele fez uma oração, ele pediu para Deus criar a correção, a retidão no coração dele. E você pode fazer essa oração do Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai ajudar você a vencer o pecado, porque Deus tem prazer em ajudar todo aquele que quer se arrepender, todo aquele que quer andar na presença dEle para segui-lo. Talvez você está preso à inveja de alguém, e o Salmo 73 mostra que Asaf também sentiu inveja. Ele fala que ele sentiu inveja dos ímpios, porque ele viu a prosperidade dos ímpios. E ele chegou a dizer: Deus, quase os meus pés resvalaram, pois eu olhei para o ímpio e a sua prosperidade e vi que eles não estão presos a trabalhos difíceis e eles andam com o orgulho como se fosse um colar no seu pescoço. Parece que tudo vai bem até que eu entrei no tabernáculo, no teu templo, e vi e entendi que a vida deles é um sopro, que eles logo passam, e para onde vai a alma deles? Então nós vemos que homens de Deus pecaram. Homens de Deus confessaram os seus pecados a Deus e pediram para Deus ajudá-los a vencer os pecados. Por isso o livro de Salmos, ele é um
uma fonte que traz riquezas espirituais para o nosso relacionamento com Deus. Aprendemos que Deus aceita todos os que se arrependem e Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que nós somos pó. No Salmo 62, no verso 9, está escrito que os homens de classe baixa são como um sopro, e aqueles que são muito ricos são vaidade. Pesados juntos, eles não pesam mais do que o vento, do que um sopro. Então veja que nós somos frágeis, somos pecadores, mas Deus nos recebe quando nos arrependemos. E no Salmo 8 está escrito: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que tenha atenção com ele? Pouco menor do que os anjos o fizeste. Porém, dá a ele o domínio sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais da terra. O Salmo de número 8 mostra a grandeza de Deus, a bondade de Deus para conosco. Apesar de sermos tão frágeis, miseráveis, pecadores, o Senhor deu toda a criação para nós, dando honra a nós, mostrando que Ele nos valoriza, que Ele se preocupa conosco e que Ele deseja o nosso bem. Então o livro de Salmos vai trazendo o entendimento a respeito da grandeza e da bondade do nosso Deus. Por isso o livro de Salmos é um ótimo livro para aprender e manter e aprofundar o relacionamento com Deus. Nós estamos nesse projeto de meditação nos Salmos e estamos hoje no dia 94. Estamos hoje no dia 94 e vamos ler o Salmo de número 94. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 94, mas nós temos falado aqui que o livro de Salmos não tem capítulos. Um livro tem capítulos quando o capítulo anterior e o capítulo seguinte têm uma relação entre si. O livro de Salmos não tem capítulos porque ele é uma reunião de vários salmos, de vários textos que foram escritos por vários autores diferentes e que foram sendo compilados, reunidos, até que se formou a coleção dos 150 salmos que estão apresentados na Bíblia. Então, o Salmo 94 não tem relação com o 93, nem com o 95. Cada salmo é um salmo que foi colocado ali para a nossa comunhão com Deus. Tanto que o Salmo de número 3, o Salmo de número 4 foram escritos pelo rei Davi e o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés viveu muitos anos antes de Davi. Mas na hora que reuniram os salmos, eles colocaram os Salmos 3 e 4 que foram escritos por Davi na frente e o Salmo 90 foi encontrado depois e foi colocado na posição de número 90. Então, o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Quando você fala de Salmo, você deve dizer assim, Salmo no singular, porque é o Salmo que você está falando, Salmo 94. E o livro de Salmos, ele também é um livro de louvores. Para o povo israelita, o nome do livro de Salmos é Tehillim. Lá, para o povo judeu, o livro de Salmos se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim quer dizer louvores. Então, para os israelitas, o livro de Salmos é o livro de louvores. E eles louvam a Deus, mesmo quando você tem salmos que falam de angústia, de tristeza, de aflição, de castigo, aqueles salmos são louvores a Deus, porque todos os salmos falam no final que o Senhor é que está com eles, mesmo nas situações de abatimento, de tristeza, de sentir-se só, de sentir-se longe da família,
de sentir-se cercado por inimigos. Em todos os momentos, os salmistas mostraram que as adversidades fizeram eles mais fortes em Deus. Então, quando um salmo está falando a respeito de uma situação difícil, ele termina sempre honrando e louvando a Deus. Ele está dizendo: Deus é o nosso Deus, mesmo nas situações difíceis. Por isso que são louvores a Deus. Então, vamos ler aqui o Salmo 94. Você pode falar Salmo 94 ou Salmo de número 94, porque aí você está falando que ele está na posição 94 dentro do livro dos Salmos. E o Salmo 94, ele faz parte de uma reunião de salmos que são chamados de salmos de realeza ou salmo de justiça, porque que engloba o Salmo 93 até o Salmo 99. Então, na hora que eles fizeram a reunião dos salmos, tem algumas partes do livro dos Salmos em que o povo que foi reunindo os salmos colocaram alguns salmos juntos. E aqui do Salmo 93 até o 99 é um exemplo disso. Eles encontraram vários salmos que foram escritos por sacerdotes. Esses salmos são de autores desconhecidos. Tem alguns salmos que sabe-se que foi Davi que escreveu, tem outros que sabe-se que foram os filhos de Corá. O Salmo 42 até o Salmo 49, o Salmo 83, o 84, o 85 e o 87 foram escritos pelos filhos de Corá. Aí o Salmo 73 até o Salmo 83 foram escritos por Asaf ou seus descendentes. Então existem salmos que os autores são conhecidos. O Salmo 93 até o 99, os autores são desconhecidos, mas se atribui a Davi. Quando muitos autores, quando não sabem quem é o autor do salmo, eles dizem: foi Davi que escreveu. Então, pela tradição, o que é tradição? É aquilo que normalmente as pessoas falam. Por tradição, se afirma que foi Davi que escreveu o Salmo 93 ao 99. Mas algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que não se tem certeza que foi realmente ele que escreveu. É pela tradição que se diz que ele escreveu esses salmos. Então aqui o Salmo 94, esses salmos são salmos de realeza, porque eles falam que o Senhor reina, que o Senhor é o juiz. Então são salmos que falam desse tema. Todos os salmos, se você ler o 93 até o 99, você vai ver: o Senhor reina, o Senhor é o juiz, o Senhor julga, o Senhor reina, ele está vestido de majestade, ele é o dono da glória. Então esses salmos são chamados salmos de realeza, do 93 ao 99. Vamos ler aqui o 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Então esse Salmo 94, ele fala que Deus é juiz. Ele é o rei dos reis. É ele que é o dono da vingança. Eu e você não podemos fazer a vingança. Veja que o salmista aqui fala: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. E aí ele repete: ó Deus, a quem a vingança pertence. Quando ele repete, ele está dizendo: eu tenho certeza, a vingança não pertence a mim. A vingança pertence exclusivamente a Deus. E aí ele pede: mostra-te resplandecente, ou seja, mostra o teu brilho, mostra a tua luz, mostra a tua força, mostra o teu poder, realiza a justiça. Porque eu não vou realizar, a justiça pertence a Deus, então eu vou clamar para que Ele faça a justiça. O Salmo 94 tem um anseio para que Deus faça a justiça. Versículo 2: exalta-te tu, que és juiz da terra. Então nós vemos esses salmos, o 93 ao 99, falam a respeito disso. Deus é rei, Deus é juiz. Então tu és o juiz da terra. Dá o pago aos soberbos, ou seja, paga os que acham que são poderosos. Versículo 3: até quando os ímpios, Senhor?
até quando os ímpios saltarão de prazer? Ele está com uma indignação, mas ele não perde o juízo para querer fazer justiça com a própria mão. Ele sabe, a vingança pertence a Deus. Ele pede para Deus. Versículo 4. Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Se gloriarão está falando que os maus estão contando vantagem, estão dizendo que podem fazer o que querem e que ninguém está vendo. Versículo 5. Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Versículo 6. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Versículo 7. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Então ele está falando aqui do versículo 1 até o 7. A Deus pertence a vingança. E até quando o Senhor vai deixar os maus praticarem a maldade? Eles estão destruindo o povo de Deus, matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão e ainda dizem, Deus não está vendo. Não há Deus. Aí a segunda parte. Então essa primeira parte aqui do versículo 1 até o versículo 7, que eu deixei na cor laranja, né, serve para mostrar que nós devemos pedir a justiça para Deus. Nós devemos ter a confiança de que Deus é juiz. Você vai encontrar nessa terra pessoas que fazem todo tipo de maldade. Não fique impressionado quando você encontrar pessoas que fazem o mal, porque elas existem desde sempre. E elas sempre vão existir. E essas pessoas sempre vão dizer que Deus não existe e que é uma bobagem acreditar em Deus. Mas Deus, ele existe, e o salmista mostra que ele tem plena confiança em Deus. Por isso que ele faz a oração, pedindo para Deus que realize a vingança, porque ele tem certeza de que Deus está vendo tudo o que está ocorrendo. Então ele não desanima, ele ora a Deus e ele leva para Deus a situação de injustiça. Se você está passando por uma perseguição, por uma situação de injustiça, cercado por inimigos, leve a Deus. Diga a Deus, olha o que eu estou passando. A pessoa está fazendo isso para mim. Toma a vingança, tu és o juiz. Toma a justiça, o Senhor é aquele que faz a justiça. Não fique com mágoa, não fique com raiva. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 até 47, Jesus nos ensinou a abençoar os que nos amaldiçoam e a orar pelos nossos inimigos, para que eles alcancem a salvação. Então ore e tenha certeza que os atos de maldade que estão sendo praticados serão castigados. O povo de Israel foi castigado. Quando você lê o Salmo 44 e o Salmo 74, você vê os autores desses salmos registrando: nós estamos sendo castigados pelos nossos erros, mas isso foi bom porque nos trouxe arrependimento. Peça para Deus realizar a vingança contra os seus inimigos e também que eles passem por arrependimento para que eles sejam salvos. Não peça vingança desejando a morte deles e o mal. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não foi chamado para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa má, para ser uma pessoa que carrega o ódio, a raiva, o ressentimento e o desejo de matar o próximo. Você foi chamada para ser um filho de Deus, para ser uma filha de Deus. Você pode pedir a vingança, porque Deus é justo. Os atos de maldade são recompensados, mas quando nós praticamos a maldade, nós também somos castigados. O Salmo 44 e 74 mostram isso. O povo de Israel foi castigado pelos seus pecados, mesmo sendo
o povo de Deus. Com certeza, os que são maus também receberão a vingança de Deus. Você pode pedir isso, mas lembre-se de pedir que eles se arrependam e recebam a salvação. Se você deseja vingança por vingança, o caminho está errado. Agora aqui a segunda parte, versículo 8, 9 e 10. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Ele está fazendo uma pergunta. Quem é bruto? Brutais aqui dentre o povo está falando de pessoas que são brutas. As pessoas que não têm sensibilidade de entender que Deus existe, de entender que Deus reina, de entender que Deus é juiz, de entender que Deus vai trazer o castigo. Quem não entende isso é bruto. Atendei, ó brutais entre o povo, e vós loucos. Quem são os loucos? Os que dizem, aqui no versículo 7, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Os que pensam que Deus não existe e não está vendo. Esses são os loucos. E vós, loucos, quando sereis sábios? Quando vocês vão ter o entendimento de que Deus existe e de que vai realizar o juízo, ele vai ser o juiz da terra e vai trazer o castigo pelo que nós fazemos. Até quando? Versículo 9: aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Vocês acham que Deus não está vendo o que vocês estão fazendo? Que Ele não está ouvindo o que vocês estão falando? Versículo 10: aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Então ele está dizendo, não tenha dúvida, Deus com certeza está vendo. Então você que está passando por uma perseguição, não tenha medo, porque a vingança do Senhor virá. E você que está fazendo coisas erradas, pare de ser bruto, pare de ser louco, pare de perseguir o seu irmão, pare de falar mal a respeito das outras pessoas, pare de ficar pensando que você vai sair ileso, que você vai sair impune, que Deus não vai castigar você. Deus está vendo. Mesmo que você esteja na igreja, Ele castiga os seus filhos também. Leia Hebreus, no capítulo 12, ali a partir do versículo 5, o Senhor castiga os seus filhos, para que eles sejam filhos dele. Agora vem o versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. É vão o que eu penso. Se Deus quer transtornar, frustrar, destruir o meu plano, Ele destrói, porque Ele é juiz na terra. Agora o versículo 12 até o versículo 15. Ele vai dizer que bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, bem-aventurado, bem-sucedido é a pessoa que Deus mostra a lei dele e que corrige ele, porque a pessoa que foi corrigida por Deus evita de tomar o caminho errado, até que Deus abre a cova do ímpio, ou seja, o ímpio vai ser castigado. Se ele não se arrepende, se ele não muda a rota da vida dele, ele vai ser levado para a cova. Versículo 14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Deus não rejeita o seu povo. Ele não desampara a sua herança, os seus filhos. Ele dá amparo dando o conhecimento da lei dele. Versículo 15, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Aqui uma reafirmação. Deus vai fazer a justiça prevalecer. E a última parte aqui, tem mais a penúltima parte, versículo 16 até o 21. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Aqui o salmista está dizendo que ele quer fazer a coisa correta. E ele está dizendo assim, quem que vai estar comigo? Ele está chamando
as pessoas que vão querer fazer a coisa certa. Versículo 17: Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Ele está dizendo aqui que se Deus não estivesse com ele, sendo auxílio, ajuda dele, a alma dele já estaria na sepultura, já estaria no lugar do silêncio, ele fala, já estaria na morte. Então, quando ele faz a pergunta do 16, quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Ele está dizendo que ele ficou sozinho. Ele não encontrou pessoas para ficarem do lado dele. Tanto que ele confirma isso no 17. Se o Senhor não for em meu auxílio, se o Senhor não estivesse comigo, a minha alma já estaria na sepultura, já habitaria no lugar do silêncio. Então ele passou por uma situação de perseguição e ele procurou apoio e só encontrou apoio em Deus. E nesse ponto aqui do versículo 16 e do versículo 17, nós aprendemos uma lição. Mesmo que ninguém venha em teu socorro, o Senhor vai estar do seu lado sendo seu auxílio. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. O Senhor estará do seu lado e Ele vai livrar a sua alma de ficar no lugar do silêncio. Versículo 18. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Então, quando ele disse, agora eu vou cair, a benignidade, a bondade do Senhor o sustentou. 19. E vai sustentar você também. Se você está com o seu pé vacilando, Deus está com você. 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Então, quando ele fala que multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, ele está falando que ele ficou ansioso. Se multiplicou a preocupação dele. Ele fala que ele recebeu a consolação. Quando ele recebeu muitas ansiedades, as tuas consolações. Quantas forem as suas ansiedades, assim serão as consolações de Deus. O Senhor sempre tem consolação, tantas quantas necessárias para aqueles que confiam nele. Veja que ele falou, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as minhas preocupações, as tuas consolações reanimaram a minha alma. O Senhor reanima aqueles que confiam nele. 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Ele está dizendo, quem pratica o mal pode ficar do lado de Deus, dizendo que tem uma lei em seu favor? Ele faz essa pergunta, mas é uma pergunta retórica, a resposta é não. Versículo 21. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Ele está falando desses inimigos, eles correm em exércitos, né, o tropel, em grupos, contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. É isso que eles fazem. Versículo 22 e 23. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei. 23. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Veja que ele começa o salmo pedindo para que Deus faça vingança. Ele fala como que os inimigos dele pensam. Eles pensam que ninguém está vendo. E aí ele fala que Deus, que é bom ele ser corrigido por Deus, porque ele não vai tropeçar, ele vai aprender a seguir o caminho correto. Ele fala que Deus guardou ele e sustentou ele no dia ruim. E ele termina o salmo dizendo que o Senhor é o meu alto retiro. Ele é a rocha em que eu me refugiei e ele não vai deixar os maus prevalecerem, mas eles vão cair na própria iniquidade e eles vão ser destruídos na própria malícia, no próprio mal deles. O Senhor nosso Deus os destruirá. É um salmo de louvor a Deus, porque confia que Deus é juiz, confia que Deus é rei na terra, confia que Deus destruirá os que fazem o mal
e confia que é bom ser corrigido por Deus, porque quando você é corrigido por Deus, você vê a sepultura do ímpio, como diz aqui, no versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Quando Deus nos ensina o caminho certo, Ele nos livra da cova. Ele nos livra do mal. Então, deixe a vingança nas mãos de Deus. Mas não guarde raiva, nem mágoa, nem ira, nem ódio dos seus inimigos. Mateus 5, 44 a 47. Lembre-se que Jesus ensinou: abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e bendizei aos que vos maldizem. Bendizer. Como eu vou bendizer uma pessoa que fala mal de mim? Diga: o Senhor vai salvar essa pessoa. O Senhor vai libertar essa pessoa. O Senhor vai transformar essa pessoa e ela realizará obras novas. Ela se arrependerá e ela mudará o seu comportamento, porque Deus fará essa obra de libertação na vida dessa pessoa. Declare a libertação dos seus inimigos. Declare a libertação dos que fazem o mal. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém.